Glória a Deus. Queridos amados irmãos, glória a Deus. Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Só quem está feliz, levanta a mão, irmão. Dão glória a Deus bem alto aí. Estamos felizes porque estamos aqui na casa do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidar a todos a abrir essa Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos. E entretanto você procura, eu quero, para não perder tempo e adiantar o momento, expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio de Ele nos permitir, a mim e a minha família, estar pela primeira vez aqui na cidade de Riachuelo. O dia de ontem foi um trabalho lá na quadra, maravilhoso. Hoje eu estou aqui conhecendo alguns irmãos que eu sei que estão me vendo pela primeira vez com esse casaco colorido da Venezuela, porque eu sou venezuelano mesmo, não sou brasileiro. E é uma alegria poder ter conhecido o pastor Joséilton, que está falando espanhol já. Daqui a pouco vai ser rola soltar sozinho, pastor. E tem vários irmãos que estão falando já no espanhol também. Que bênção, glória a Deus, que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos, a igreja aqui em Riachuelo, cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente. E eu estou muito alegre por essa oportunidade, querido meu amigo Mideiros, Deus te abençoe. Conheci Alto do Rodrigues porque o Senhor me levou lá, e agora aqui também. Eu sei que em tudo isso tem um grande propósito de Deus. Eu fico feliz que juntos, caminhando com a mesma chama missionária no coração, estamos fazendo coisas maravilhosas para o avanço do reino de Deus. Que Deus te abençoe e conserve seu coração assim, em nome de Jesus, assim como o coração da querida irmã Raquel também, sua esposa. Que Deus abençoe grandemente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Sou grato a Deus por cada obreiro que está aqui também, que hoje de manhã estiveram conosco na manhã missionária. Quem esteve na manhã missionária aqui, levanta a mão. De manhã, para vocês que não vieram, nós falamos um pouco e mostrava um pouco do material, exatamente do Paraguai. Hoje vai ser sobre a Venezuela. Vocês vão perceber que os desafios são outros. A realidade transcultural do campo é diferente aqui no Paraguai, porque a gente foi no Paraguai agora no mês de maio, passamos 15 dias apoiando o campo, e agora foi exatamente na Venezuela um mês no ano 2023. Mas antes disso, vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos Romanos. Sim. Agora eu queria que o senhor ficasse comigo, que eu quero fazer uma leitura bilíngue com o senhor. Pode ser? Carta de Paulo aos Romanos, fica aqui, pastor. Capítulo de número 15. E com a permissão do pastor, que eu sei que ele deixa, nós vamos fazer uma leitura bilíngue, porque eu trouxe minha Bíblia em português, eu que falo espanhol, e o pastor trouxe sua Bíblia em espanhol, ele que fala português. Olha que culto de missão é assim, irmão, viu, pastor? Culto de missão é assim. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Pablo, capítulo número Romanos. Isso. 15. Olha, o pastor está falando já, viu, irmãos? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, meus irmãos, a partir do versículo 20. Eu leio o versículo 20 em português, o nosso pastor vai ler em espanhol. Eu leio o 21 em português, o pastor em espanhol, e assim a gente vai até o versículo de número 24. Amém, meus irmãos? Se você perceber que tem alguém perto de você que não tem Bíblia, corra até essa pessoa, compartilhe a Bíblia com ela, que eu faço questão de que todos acompanhem o que está escrito na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Quem encontrou, de um glória a Deus? Faremos menção então da leitura agora nos dois idiomas, hoje nesse culto de missão aqui, uma leitura bilíngue em espanhol e em português, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo de número 20, onde está escrito assim na palavra de Deus: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. E de esta maneira me esforcei a predicar o evangelho no dom de Cristo já houvesse sido nombrado, para não edificar sobre fundamento alheio. Isso, versículo 21. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não haviam escutado. Sino como está escrito, aqueles a quienes nunca lhes foi anunciado acerca de ele verão, e los que nunca há ouído de ele entenderão. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Por esta causa me hei visto impedido muitas vezes de ir a vosotros. Isso.
Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, pero ahora não teniendo mais campo em estas regiões e desejando desde hace muitos anos ir a vosotros. amém. Versículo 24 para finalizar. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem na minha viagem missionária para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Quando vaya a Espanha, irei a vosotros, porque espero ver-os al passar e ser encaminado lá por vosotros, uma vez que ha gozado com vosotros. Amém, meu pastor. Que Amém. espanhol bom, viu? Tá bueno? Que Deus abençoe. Graças, muito irmão. bem, está aprendendo com a Bíblia. Graças. Amém, meus irmãos. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos agora, principalmente o último texto, o último versículo, o primeiro e o último, Paulo começa dizendo que ele quer pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Foi uma das experiências que a gente teve, que contamos hoje pela manhã, na manhã missionária, lá no Paraguai, em tribos indígenas que não têm Bíblia, não tinham acesso ao evangelho e nunca tinham ouvido falar. E o último texto, Paulo diz que ele está planejando uma quarta possível viagem missionária, que a gente não sabe se aconteceu ou não, porque o livro de Atos somente mostra 3, mas pelo que Paulo conta aqui, ele queria ir para a Espanha, e ele estava dando à igreja de Roma a oportunidade de se envolver com ele na missão, para fazer missões com Paulo, indo até Espanha. Então fazer missão não é um peso, fazer missão não é uma despesa, é uma grande oportunidade, um enorme privilégio que Deus nos dá para nos envolver com aqueles que decidiram largar tudo e abandonar tudo para ir até os povos não alcançados. E Paulo diz aqui nesse versículo: eu planejo ir para a Espanha e eu quero dar a vocês a oportunidade de que vocês façam missões comigo e me ajudem na minha viagem missionária para a Espanha. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: os missionários que estão no campo e que estão indo para o campo, eles contam com você. Eles contam conosco, amém, pastor? E antes de eu começar a abordar em si os versículos que nós lemos agora, eu primeiro queria mostrar exatamente um pouco da nossa viagem missionária à Venezuela no ano 2023 que nós fomos lá, meus irmãos. Para você que talvez está me vendo pela primeira vez, como eu falei, eu sou o missionário Ricardo Salcedo, venezuelano. Irmãos, dá para ver daí? Os irmãos que estão lá atrás, que quiserem vir mais para frente, podem pegar as cadeiras aqui, meu. Venham para cá, que eu quero que vocês vejam bem tudo que a gente vai mostrar aqui agora. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mandando um abraço e um alô para todo mundo também que está assistindo aqui no canal do YouTube aqui da igreja Assembleia do Riachuelo. Que Deus abençoe e compartilha esse vídeo, essa festa missionária, para outras pessoas também acompanharem e assistirem. No ano 2023 a gente ia fazer um ano morando em Mossoró. Estamos lá em Mossoró trabalhando com o nosso querido departamento de missões, o DEMADEM da Assembleia de Deus em Mossoró, junto ao querido pastor Vicente, pastor Miranda, que foi missionário em Guatemala e também foi missionário na Guiana Francesa. E no ano 2023 Deus nos abriu a porta e nos deu a oportunidade de a gente ir apoiar o campo missionário. E a gente, nós, eu, minha esposa e nosso filhinho, que hoje tem 4 anos, na época ele tinha 2 anos, Deus nos deu a oportunidade de nós 3 doarmos 30 dias nossos para o campo missionário na Venezuela, em total disposição, e trabalharmos lá para colocar um grão de areia, um pouquinho do trabalho de que tantos missionários e pastores estão fazendo lá na Venezuela. Eu saí da Venezuela em missão para o Brasil no ano 2016. Desde o ano 2016 até o ano 2023, passaram-se 7 anos que eu não ia para lá. O país começou a se deteriorar mais, a ficar a coisa mais complicada, a crise aumentar. E essa foi a primeira experiência transcultural da minha esposa e do nosso querido Rickson, que eu aproveitei e tirei a nacionalidade venezuelana dele. E ele tem dupla nacionalidade, irmão. Ele é brasileiro e venezuelano, viu? Graças a Deus. Então a gente foi lá, eu fiz o possível
por registrar vídeos e fotos de tudo que eu vi, que me chamou a atenção, que me tocou, que Deus falou comigo de perto, eu vendo aí, participando de todos os lugares por onde nós passamos, para vir aqui ao Brasil, que eu sabia que ia estar em muitos lugares do Brasil, para mostrar um pouco da realidade do campo missionário e como é que a igreja, diante daquela crise tão grande, social, política e econômica que se vive hoje e ainda vivia naquela época, como é que a igreja tem sobrevivido, de que maneira nossos irmãos continuam cultuando a Deus, quais são os desafios que a igreja venezuelana enfrenta, e apesar de tudo isso continuam, porque os desafios que eles enfrentam são totalmente diferentes dos nossos. Então o que eu quero pedir para todos os irmãos é para que a gente vai viajar junto, e por um momento eu quero que você imagine na sua mente que você é um crente no meu país de origem, Venezuela. Como seria tão diferente a sua vida cristã, a sua caminhada com Deus naquele campo missionário? E cada vez que você vai assistindo um vídeo ou vendo exatamente relatos e um conteúdo que eu vou mostrar aqui, imagine se você suportaria, como você enfrentaria esse desafio, de que maneira você conseguiria continuar com a sua fé em Deus apesar das dificuldades, porque cada campo missionário tem a sua particularidade, os seus desafios e as dificuldades que cada cristão passa. Mas é disso que se trata a hora missionária, que o cristão, que a igreja de Deus em todo lugar do mundo é perseguida, é morta, é tirada da Bíblia, é proibida de ler, eles têm que estar escondidos, em muitos lugares são mortos, mas a igreja continua viva, dizendo: Jesus vem nos buscar na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero começar aqui para mostrar para os irmãos os principais desafios da igreja na Venezuela. A primeira coisa é exatamente a questão da internet, a rede Wi-Fi, que lá é bem difícil a questão da internet, que eu queria mostrar para vocês. E eu falo, essa foi uma foto que eu tirei na frente de uma casa, e eu falei que esse é o principal desafio, porque a gente conseguiu, irmãos, mostrar para pessoas que me seguiam ainda nessa época na rede social, no Instagram. Eu sempre mostro tudo que a gente faz até chegar na fronteira. Quando eu atravessei para a Venezuela, a gente ficou todo descomunicado. A família da minha esposa pensou que tinha acontecido algo conosco, porque a gente não conseguia mais sinal, porque não é como aqui, irmão, que eu fui com o pastor. Quando eu cheguei aqui, Medeiros levou a gente para lá, para uma padaria aqui perto, que estava o pastor, e lá já peguei o QR Code, e na hora eu pedi, me passaram e eu já tinha internet. Lá na Venezuela não é assim, irmão. É difícil ter internet em todo lugar. Eu tentei pedir o QR Code num lugar que eu estava lá, e me falaram que eu tinha que pagar por hora $1, dependendo das horas que eu ia ficar. E eu não ia gastar dinheiro nisso, não fazia nada. Esperei, cheguei lá na casa em Maracaibo. Quando chegamos lá, foi que a gente procurou com dificuldade numa casa, numa esquina, a umas 5 quadras da gente estava ficando, lá pegado, colado com o cerco. Eu fiquei lá, um irmão que estava liberando para nós um tempinho na internet, para a gente poder comunicar com nossa família, porque eu nem postava nada, que eu também não queria postar, porque não tinha dificuldade. E eu digo que esse aí é um grande desafio, porque um exemplo claro é a igreja brasileira. Tem aí, está transmitindo ao vivo o culto, irmãos. A igreja tem um Instagram. Eu fiz um vídeo convidando todo mundo com esse casaco aqui, que Mineiro postou, ficou lá no Instagram. E aqui eu falei para ele que essa igreja no Brasil transmite o culto em vivo, tem Instagram, faz vídeo, divulga os trabalhos. E eu me lembro que eu falei para um dos pastores nativos, que não são missionários enviados aqui, nativos, eu falei, eu vi a dificuldade, eu falei: pastor, eu vou abrir um Instagram para o senhor, eu vou abrir um canal do YouTube, o senhor vai começar a postar foto e vídeo, vou mostrar para a igreja brasileira, e eu vou conseguir ajuda para o senhor. Aí os pastores nativos venezuelanos falaram para mim assim: é que a questão, missionário, é que a gente não é abençoado como vocês no Brasil. Vocês têm internet em todo canto. Eu não consigo postar sempre assim, missionário, não vai dar certo para mim. É por isso que é difícil você ver nas redes sociais uma igreja venezuelana, como aqui no Brasil, que tudo é igreja. Eu vou para uma cidade pela primeira vez, não sei se tem redes sociais, mas se eu coloco lá AD, exemplo, Riachuelo, já aparece logo. Tudo a igreja tem. Na Venezuela não é assim, irmãos. Eles vivem muita dificuldade, e por isso que não podem mostrar para pedir ajuda, porque tem essa dificuldade da internet em todo canto. Pode passar. Isso aí é um táxi triciclo, uma bicicleta de 3 rodas, que ele compra uma bicicleta normal. Isso não é uma fábrica que faz e vende bicicleta de 3 rodas, não. Eles compram uma bicicleta normal, levam para um negócio lá de soldadura, um soldador, um cara que trabalha com metal, faz um negócio lá e mexe, coloca ela de 3 rodas, e esse aí é o Uber da Venezuela, irmãos.
Ele não tem internet, não tem como pedir. Eu falei para ele que aqui no Brasil tem um aplicativo, tem vários aplicativos que a gente pede um carro com ar-condicionado, que vem pegar a gente na casa e deixa lá no lugar onde a gente vai. E eles dizem, pronto, eu não sou Uber, esse aí. Uma bicicleta de 3 rodas, pode passar, viu? Isso aí foi na cidade de La Villa del Rosario, no interior do estado Zulia, fronteira com a Colômbia, quase atravessando para a Colômbia. 30 minutos a gente já atravessava para a Colômbia, e nesse lugar usavam as 3 moedas: o bolívar, que é o nativo, o dólar, porque o país está dolarizado, e o peso colombiano. A pessoa podia comprar com qualquer moeda. Pode colocar o vídeo. Esse é um vídeo, a gente levanta o irmão para a igreja. Tá indo o pastor leva em cima de um caminhão. E a gente estava aí. Quero mostrar aqui Rickson para você, o Rickson tá ali, tá? Depois do culto, o pastor levando os irmãos. Mas tá, A minha Rickson. esposa tá ali. Está ahí frente con el pastor. Andamos adelante. O pessoal tá indo para lá por um Isso é caminhão. normal lá Onde tá dele. Rickson, pastor? Rickson, Olha, Rickson, tu tá fazendo o que aí, meu irmão? Oxe, meu irmão, tava ali no pastor, ué. Tá com a gente Eita, em meu missão Deus do também. céu. Que pastor? Tchau, assim, tchau. Não sei lá. Aí estamos indo com o pastor para levar os irmãos para suas casas, nesse caminhozinho. Colocou outro vídeo, mostrando já no caminho. Esse aí, irmãos, tem uma fila para abastecer combustível. A fila pra... Tem Olha, uma gente, crise tamanho de da fila gasolina pra lá. abastecer gasolina aqui. E o pastor tem que fazer essa fila para colocar combustível para levar os irmãos para a igreja, para suas casas. E essa Não sei se fila dá pra ver aí aqui os números. se faz nas Os carros estão BRs, numerados. nas entradas dos postos. E essa fila aí eu filmei porque eu queria Olha o mostrar, tamanho para não dessa dizer que eu estou fila, inventando aqui. Porque isso aí você não vê na internet, não. Isso aí eu estou mostrando agora para vocês. Eu não posto nas minhas redes sociais, nem em nenhum lugar no YouTube, nem nada. Isso é só meu e eu mostro aqui para nós, porque eu sei que ninguém vai postar isso no sua rede social, não. Isso aí eu filmei na hora, quando me falaram que é uma fila para abastecer combustível, e eu faço a filmagem até o último carro porque eu queria ver quantos tinham. E nessa fila tinha 279 carros para colocar combustível na frente do posto. E os primeiros 50 carros, eles tinham 10 dias dormindo na fila para poder colocar combustível. E entre esses 279 estava o pastor. Sim, estava lá o pastor. E eles passam este tempo somente para conseguir combustível. Se eles saírem daí, eles pedem um lugar e não podem colocar, podem colocar outro. Isso aí é minha esposa pregando para mulheres indígenas. A gente foi até exatamente perto da Colômbia, La Villa del Rosario, la Sierra de Perijá, onde tem indígenas parecidos lá no Paraguai, que são guaiú. Só que esses indígenas na Venezuela, eles falam espanhol. Então aí minha esposa estava pregando em espanhol num trabalho para mulheres, somente com mulheres indígenas. Pode colocar o vídeo. Ela pregando em espanhol para as mulheres. Por la palabra de la mujer, ella encontraba a la gente y decía, mira, él conocía mi vida antes Só tem mulheres aí. de yo decir algo. Él conocía mi necesidad mismo antes de yo le decir algo. Y él me dio algo que yo no esperaba. Glória a Deus. E depois de minha esposa pregar, a primeira vez que ela prega em espanhol na Venezuela, 7 mulheres indígenas entregaram sua vida para Cristo naquele lugar. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? 7 mulheres se entregaram para Jesus. Essa questão aí, ó. E o pastor está orando por elas. A esa misión que tú le has dado a tu iglesia de predicar el evangelio. Glória a Deus. Irmãos, eu queria contar esse testemunho rapidinho, porque a gente dá glória a Deus. Eu me alegro, fico ali, me emociono quando vejo as 7 mulheres se entregando para Cristo. Mas tem uma história antes disso. Eu acho que eu contei para o pastor Mideiros. A gente estava na cidade de Maracaibo. Isso é La Villa del Rosario, mais ou menos umas 3 horas, né? 3 horas, 2 horas melhor, lá de Maracaibo, de onde eu nasci e eu cresci, que é uma cidade grande. Aí isso foi o interior, indo para a Colômbia, 30 minutos da fronteira com a Colômbia, onde tem esses indígenas. Quando a gente tinha que pegar um ônibus, onde a gente estava morando no bairro. Esse ônibus ia deixar a gente na rodoviária, e da rodoviária a gente ia pegar um ônibus para viajar para essa cidade. E eu tô com minha esposa e meu menino indo para lá. Pegamos um ônibus lá na rua de casa, lá pertinho numa esquina, que esse ônibus ia deixar a gente na rodoviária, e a gente estava dentro da cidade ainda. E quando a gente está indo na cidade, irmãos, o ônibus não começou a pegar fogo, irmão.
E eu estava dentro com esse menino de 2 anos e minha esposa, lá atrás. E a única porta do ônibus estava lá na frente, de onde estava vindo o fogo, que era do motor. E aquela quentura e fumaça, irmão. Pense no momento atribulante e desesperante. Minha esposa até brinca dizendo que ela pediu perdão a Deus pelos seus pecados. Porque o momento que sou missionário e paz, irmão. Eu olhei aqui, eu estava puxando a janela para baixo, porque eu falei, se acontecer alguma coisa, e eu vi uma explosão, todo mundo ia um requeimado, irmão. Eu ia pular, eu ia jogar ele rápido, sair daí. Procurar ver, porque todo mundo estava se esperando, apertando para cá, a gente clamando o sangue de Jesus, pedindo a Deus para levantar alguém daqui para orar pelos missionários. Porque quando a igreja ora, a igreja não sabe o que o missionário está passando no campo. Mas quando a igreja ora, Deus vai lá, tem um missionário leva provisão e leva livramento. Eu não sei quem naquele momento estava orando pelos missionários, mas Deus chegou lá com livramento. Que o homem que estava lá na frente, a gente clamando o sangue de Cristo, o pessoal lá gritando, ai, porque eles queriam descer, só que o fogo estava lá na porta e não podiam descer. E o homem pegou um pano de jeans, começou a bater no fogo lá que estava saindo do motor. O fogo não queria sair, pegou um negócio de água que tinha lá para colocar e também jogava. Aí se amenizou um pouquinho, todo mundo saiu correndo, descendo assim de lado. Eu desci, a gente cheio de fumaça, tudo sujo. Quando terminamos, a gente desceu no ônibus, caminhou e foi andando nós 3 até a rodoviária. Pegamos o ônibus e eu me deitei no ônibus agradecendo a Deus pelo livramento. E quando chegamos lá, que minha esposa pregou, e essas 7 mulheres se entregaram a Cristo, eu levantei a mão, dei glória a Deus, e o Espírito Santo falou no meu coração naquele lugar. É por isso que o inimigo se levantou antes de chegar. Porque ele não queria que o trabalho missionário fosse realizado, porque vidas iam ser alcançadas e essa boa terra ia frutificar. Você sabia que o inimigo quer que você não faça a missão? O inimigo faz de tudo para você não orar, para você não contribuir e para você não ir. Mas nessa noite Deus vai acordar crente aqui, viu, pastor? Tenho certeza que você não vai sair do mesmo jeito que você entrou hoje aqui, porque Deus vai nos despertar para a obra missionária em nome de Jesus. Pode passar, viu? Glória a Deus. Dá meu telefone. Eu quero mostrar um pouquinho da cultura venezuelana para vocês que talvez não conhecem do meu país. Pode colocar o primeiro. Isso aí, os louvores, eles cantam também parecido com o Paraguai, com palmas, com aplausos, com alegria. E essa aí é a igreja que foi plantada por um pastor de Manaus. E eu trabalho a obra missionária da Assembleia de Deus de Mossoró. Os pastores aí foram o pastor Enéas Rodrigues, que é Oitentibal. Quem conhece o pastor Enéas aqui? O senhor conhece? O pastor Nonato, que hoje está no Uruguai. Ele foi pastor lá também. Foi essa igreja onde eu aceitei a Cristo, onde eu cresci, onde eu conheci a Jesus, onde Deus me chamou. E de lá eu saí para ir para Pernambuco, para o Brasil, para trabalhar. E nós fomos lá em um culto e eu filmei para que vocês pudessem ver como é a maneira que eles louvam a Deus também, com alegria, com palmas, com danças. E vamos colocar em nome de Jesus. Pode colocar, viu? Olha, todo mundo aplaudindo, irmão, com alegria. Glória a Deus. Esse é um grupo de varões louvando a Deus. Glória a Jesus. É a maneira deles louvarem a Deus com alegria, com palmas. Quando eu vim para cá, eu me adaptei aqui. Sempre que eu vejo, sinto muita saudade de como era a maneira que cada cultura, cada povo tem sua maneira de louvar a Deus. Na África eles até pulam, saem dando volta dentro da igreja. E aqui no Brasil você vai achar que são doidos, mas não é doido. É a maneira deles expressarem a sua alegria em Deus. Cada maneira mostra a Deus, que maneira adora a Deus e tudo isso. Esse aí foi um culto que me marcou, irmãos. Esse aí não é o trabalho de Mossoró, porque quando eu fui para lá, pastores, e igreja aqui em Riachuelo, eu não apenas quis ir para apoiar o trabalho da nossa igreja em Mossoró. Eu queria ver de perto os pastores nativos venezuelanos, que ninguém conhece, que ninguém apoia, que ninguém sabe quem são, que não tem redes sociais. E eu queria ver a realidade deles para contar para os irmãos onde eu fosse, e é o que eu quero fazer. Aí eu fui para uma igreja onde não tinha instrumentos, e eu falei... Ele falou, irmão, para você vir pregar. Eu falei, pastor, tem instrumento aqui? Eu nem levei o violão que tinha aqui, que não dava.
Tanta coisa que a gente levou lá para abençoar o povo na Venezuela, não pôde levar uns instrumentos. Mas ele depois falou para mim, o pastor que estava aí: rapaz, eu tenho lá um teclado que está lá tudo cheio de poeira, bem velho. Eu acho, não sei se liga ou não. E traga aí, pastor. Eu limpei ele, conectamos, ele ligou, deu o som e falou: pastor, está aqui. Eu peguei 3 banquinhos, coloquei em cima, sem som e sem nada, só com o som do negócio, da corrente aqui. E a gente começou, ele pegou um tambor, deu um tambor para uma criancinha, e foi a melhor banda onde eu já toquei. Eu com um teclado sem som, sem amplificador, sem nada, com som normal. O pastor com um tambor, com um pedaço de madeira. E uma criancinha como meu filho com o tambor. Irmãos, levantamos um momento de louvor numa igreja que eu quero que vocês vejam e vocês me digam o que vocês veem aí. Olha aí, pode colocar. Olha aí, irmãos. Essa é a irmã que está cantando. O pastor está lá atrás de gravata verde. Essa é a criancinha com o tambor. Olha aí, irmãos. Esse é um sorriso. Meu pai está sentado porque está com meu filho. Olha o pastor, outra criança lá no tambor. Outro com um ferro lá atrás, tocando uma charrasca. Irmã com pandeiro. Aquela caixinha de som que está lá só aguenta o microfone. Se colocar outra coisa, ela ia danificar e não quiseram colocar nada. A única coisa que se escuta lá naquela caixinha de som pequenininha é só o microfone, mais nada. Irmãos, vocês perceberam um negócio? Coloca de novo. Vocês perceberam um negócio nessa igreja aí? O que foi que vocês viram? Viram alguma coisa meio diferente nessa igreja? Como? Não tem paredes. Pronto, essa igreja não tinha paredes. O pastor somente teve condição de levantar 4 pilares, colocar um teto para não cultuar no sol, que lá o som é quente, 40 graus em Maracaibo, o mais quente da Venezuela. Eu e minha esposa pensamos que Mossoró era quente, mas quando chegamos lá é mais quente ainda, 40 graus, 45 é o que chega. Ele colocou um teto, fez um piso e pronto. Ele até hoje não tem condição de colocar parede na igreja. Ele não conseguiu levantar uma parede porque é muito caro. O país está dolarizado e tudo em dólar é ainda mais caro ainda. Então é complicado. E eu tive uma experiência tão tremenda aí, porque eu estava tocando o teclado, como vocês viram, e eu vi o pastor no tambor, uma criancinha no outro tamborzinho pequeno, a irmã cantando, levantando a mão. E eu vi, irmãos, eu vi todo mundo de pé aplaudindo. E eu olhei para os lados assim, no momento que esse vídeo que filmou foi minha esposa, mas eu estava tocando e eu comecei a enxergar assim, olhava ao meu redor. A igreja não tem parede, não tem ventilador, não tem banco bom, e os irmãos, todo mundo, ninguém estava sentado, ninguém estava de cara feia, ninguém estava com a boca fechada, todo mundo estava louvando a Deus, irmão. E eu, quando terminei de tocar, chamei o pastor, estava assim com o pastor, com aquele irmão que estava lá na charrasca, o outro que estava no tamborzinho, e eu perguntei: irmão, vocês estão tocando aqui, a igreja não tem parede, aqui não tem ventilador, o calor é tão forte aqui, e vocês estão com aquela empolgação, de onde é que vem? Aí os venezuelanos me ensinaram algo que eu não tinha ouvido nunca, pastor. Aqueles irmãos da Venezuela tocando aquela charraca e falaram assim: missionário, a questão é que a nossa alegria não depende do que a gente tem ao redor. A nossa alegria depende do que a gente tem dentro, que é Jesus no coração. E a gente que tem tanta bênção ao redor, às vezes não quer se levantar, não quer dar glória a Deus, entrega o cargo, não quer participar do grupo. É um milagre, parece que está fazendo um favor para levantar a mão e dar glória. Irmão, valorize o que você tem aqui em Riachuelo, a sua igreja, o seu momento. Valorize que isso aqui não é um velório, um culto pentecostal. Nós temos liberdade e a gente tem que aproveitar, irmãos. Sabe como fazem os seus irmãos lá na China, que se congregam em cavernas, e na Coreia do Norte? Não podem gritar, irmão, porque a polícia chega e prende, e ainda vai apanhar. E se são estrangeiros missionários, apanham e são deportados. Aí eles têm que louvar a Deus com silêncio, sem som. E eles queriam muito estar aqui para gritar e dar glória a Deus, e não podem. E você pode, irmão. Deus está aqui esperando receber o que você trouxe. Então, entre tantas coisas, eu estava aí com os irmãos e eu vi exatamente a alegria deles, que depende do que eles têm dentro, irmão. Pode passar o outro. Esse aqui é um grupo de senhoras louvando a Deus, e eu queria colocar aí para que vocês escutem. Elas traduziram um louvor do Brasil, porque minha esposa estava lá, e cantaram em espanhol um louvor daqui do Brasil. Todas las cosas cooperan
Glória a Jesus. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pidiendo, no seu perdão. Essa vida foi minha esposa que filmou. Olha essa irmã aí de cabelo branco que está aqui. Essa irmã aí, ó, tem 79 anos, essa irmã aí. Essa irmã de cabelo branco. Glória a Deus. Elas escolheram esse hino pela letra que tem. Vem cá, bebê. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu pedi a oportunidade a ele para falar porque eu tive essa experiência e eu prefiro contar eu mesma. Eu olho esse vídeo e eu me emociono demais, porque o que elas estão cantando é exatamente o que elas estão vivendo. Eu estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu ouvi um testemunho que marcou a minha vida. Nós estávamos neste culto, era um domingo pela manhã e lá só fazem domingo pelas manhãs. Só fazem cultos aos domingos pelas manhãs. E ao terminar o culto, conversando com as irmãs, entrosando e tudo mais, veio uma senhora e contou seu testemunho que um dia, quando meu sogro, há quase 6 anos atrás, estava pastoreando esta congregação. E ele estava num culto de domingo como este. A igreja estava cheia ainda, não tinha muita gente que tinha ido embora. Os irmãos estavam louvando ao Senhor, a banda estava tocando, a igreja estava louvando a Deus. E todos louvam de pé, os corinhos de fogo e tudo mais. E essa senhora que está aí no vídeo, ela estava louvando ao Senhor. E de repente ela cai, no meio do louvor, ela cai por cima das cadeiras e bagunça as cadeiras e cai no chão. E os irmãos vão em cima, pega ela, sacude ela, leva para a sala pastoral. Vai a pastora e o pastor lá na sala, vê o que ela tinha para tentar reanimá-la. Que no caso o pastor era o meu sogro, o pastor Richard. Ele e sua esposa vai até lá, tenta reanimá-la, coloca álcool para ela cheirar. E ela, com um tempo depois, ela retorna. Retorna ainda zonza ainda. E o pastor preocupado: não, senhora irmã, vamos para o médico, vamos levar você para emergência para saber o que você tem, você está muito frágil e tudo mais. E ela: não, pastor, e ela negando, ela rejeitando, não queria ir no médico, não queria ir no médico. E o pastor querendo saber o que ela tinha, o porquê que ela não queria ir no médico. E ela com vergonha de dizer, porque tinha outros obreiros que estavam ali na sala. E ela pediu para o pastor para retirar os obreiros que estavam ali, as irmãs, e somente ficar ele e a esposa, que são os pastores da igreja. E os obreiros saíram com as irmãs que estavam ali tentando ajudá-la. E o pastor pergunta mais uma vez o que é que ela tinha, por que ela não quer ir no hospital, tem que ver o que ela tinha, a saúde dela. E ela dizia: não, pastor, eu sei o que eu tenho, não preciso ir para o hospital. Eu tenho 3 dias que eu não como nada. Tenho 3 dias que eu somente bebo água, não como nada porque eu não tenho nada para comer. E ela dizendo que enquanto dizia isso para o pastor fica surpreso, fica preocupado. Mas irmã, você não era para fazer isso, você tem meu celular, poderia ter me ligado, a gente ia conseguir alimento para você, mesmo que seja difícil, mas íamos conseguir, levávamos para você, não íamos deixar você passar fome. E ela com vergonha, muito tímida, vive sozinha. E ela: não, pastor, não se preocupe, eu estou bem, eu só quero explicar para você o porquê que eu desmaiei, não se preocupe. E ele: não, então vamos para casa, você vai com a pastora para casa, e a pastora passa em casa e leva alimento para você. E ela: não, pastor, não quero ir para casa, porque em casa eu não posso ter alimento sólido, mas eu sei que aqui eu tenho alimento espiritual. Meus irmãos, quando ela me contou esse testemunho, eu fiquei do tamanho de uma formiga envergonhada. Eu não tinha onde colocar a cabeça, como se diz o brasileiro. Procurei um buraco para encaixar a minha cabeça, de tão envergonhada que eu fiquei. Porque esse testemunho marcou a minha vida e até hoje
Eu não tenho vergonha em dizer isso até hoje. Esse testemunho marca a minha vida, porque, meus irmãos, há uma senhora de 79 anos passar 3 dias sem comer nada, mesmo assim não deixou de ter o seu culto racional ao Senhor. Não deixou de congregar. Mesmo sem força, não deixou de louvar a Deus. Mesmo sem ânimo, não deixou de adorar o seu Senhor. E muitas das vezes eu e você, por uma besteira, não quer ir à igreja. Por uma besteira não quer mais adorar. Ah, Senhor, não tenho força, não consigo. Ei, acorde, meu irmão, que tem muita gente bem pior que você e mesmo assim não desiste. E mesmo assim não para. E mesmo assim não fica para trás. Eu vou falar porque eu sou brasileiro e eu me ponho no meio. Nós brasileiros somos muito folgados mesmo. Somos muito acomodados com a situação. Nós somos ricos, meus irmãos. Ricos em tudo, em ter essa liberdade que nós temos em adorar, em cultuar, em exaltar ao Senhor, em pregar o Evangelho de Jesus. Somos ricos de tudo. E irmãos nossos em Cristo não têm a mesma riqueza que eu e você, e mesmo assim não estão se queixando. Eu não sei para quem é esta palavra, mas alguém está sendo alcançada por esta palavra. Ei, não se queixe mais, porque há alguém bem pior que você e ainda não desistiu. Em vez de queixar, adore. Em vez de reclamar, agradeça, porque pelo menos você tem alguma coisa. Teve um obreiro aí desta igreja que no dia de Santa Ceia estava indo para a igreja, e lá, como é muito quente, ele só tinha um par de sapato. E lá, meus irmãos, um irmão para ir de sandália para a igreja é falta de reverência. Ninguém vai de sandália para o culto. Ninguém, nem criança, nem jovem, nem adulto, ninguém vai de sandália. Estava no culto de Santa Ceia. E ele estava andando para ir para casa, e como é muito quente, o sapato velho acabou, meus irmãos, que o solado dele se soltou do sapato, se derreteu com o calor do asfalto. E ele veio perceber quando sentiu o calor no pé. Ele viu que o solado ficou lá atrás e sentiu o calor do pé no asfalto e voltou para casa. Ligou para o pastor e disse: pastor, eu não vou poder ir para Santa Ceia hoje. Era diácono ele. Pastor, eu não posso ir para Santa Ceia hoje porque eu estava indo e meu solado ficou para trás e eu só tenho sandália. Não posso ir assim para a igreja. E o pastor: mas irmão, não se preocupe, eu levo um sapato meu para você. Você vai para a igreja. Não, pastor, não se preocupe, e ficou em casa. Ele conta que o Espírito Santo lhe incomodava e mesmo assim ele pegou, botou um pé de sapato, botou a meia no outro, colocou uma sandália e foi para a igreja. Com um pé de sapato e o outro de sandália. Chegou na igreja e aquele diácono era aquele irmão, sabe aquele irmão pentecostal que o glória você sabe quem é? Que quando dá um glória você já sabe quem é. Ele chegou, ficou lá atrás na porta da igreja, escondidinho para ninguém ver que ele estava de sandália e meia. E na hora do louvor, o pastor, que era meu sogro, ele conta que ele estava assim louvando e ele escuta a glória a Deus do irmão. Opa, o diácono tal está aí, deixa eu procurar ele. Achou, meu sogro disse que desceu do altar e foi até o diácono. Chegou no diácono, chegou lá, ele estava de gravata, de paletó, um sapato e outro de meia e sandália. E o pastor veio: mas rapaz, você disse que não vinha para a igreja, eu tivesse trazido sapato para você. E ele: não, pastor, não se preocupe, porque com sapato ou sem sapato eu vou adorar a Deus. Posso estar com sapato ou sem sapato, mas eu não vou deixar de adorar ao meu Deus. Ei, agradeça pelo que você tem. Seja grato, deixe de mimimi, de pecuinha. Agradeça a Deus porque você é rico pelo que você tem. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Cada campo missionário tem a sua particularidade. Não é porque meu país, eu tinha 7 anos que eu não ia para lá,
E nessa vez que nós fomos, uma das coisas que nos marcou muito também foi que, agora que minha esposa estava contando isso, comecei a me lembrar de tudo que até hoje me marcou, e eu voltei para cá e eu me lembro de tudo isso. E eu posso dizer para os irmãos, Macedônia está clamando, pedindo ajuda para alguém, dizendo que alguém passe para cá e nos ajude, ou pelo menos mande alguma coisa e faça algo. Os campos missionários esperam por nós. O pastor da igreja de la Villa del Rosário, que foi onde 7 mulheres se entregaram para Cristo, depois daquele culto ele disse: eu quero mostrar para o Senhor uns pontos de pregação que nós temos aqui. E ele me levou para um que ele colocou o nome do ponto de pregação, o lixão, porque ele faz culto no lixão da cidade. Eu nunca vi isso na minha vida, irmãos. E eu disse: eu tenho que ver isso aí. Fui com ele, e ele chegamos no lixão da cidade, e o cheiro não é o mais bonito, o ambiente não é mais agradável nem mais lindo. E quando ele chega com pão e água, porque ele não tem dinheiro para comprar suco, nem para colocar algum recheio no pão, nem manteiga, porque é difícil e complicado lá. Lá é uma crise econômica mesmo. Ele chegou com pão e água, e chegaram os meninos lá, catadores de lixo, dizendo: chegou o pastor, chama todo mundo, se senta no chão, ele começa a pregar e dá pão e água para todos eles. Eu vi aquela imagem e participei desse culto, e eu disse: pastor, como foi que veio a ideia do senhor fazer um culto aqui no lixão? Quem foi que lhe disse? Ele disse para mim assim: todo mundo da cidade vem para cá e joga lixo. E o Espírito Santo falou para mim: você vai jogar lixo também? Ou você quer jogar semente? Ele viu as crianças correndo para pegar o lixo. O Espírito Santo falou isso e disse: mas eu não tenho condição, Senhor. Ele falou, e Deus disse aí: faz com o que você pode. Pega pelo menos pão e água e traz para eles. E ele foi lá e levava pão e água até hoje, irmãos. Eu vi esse pastor aí, aquele pastor que não tem parede, que não foi enviado por ninguém, que são nativos. E eu senti um negócio tão tremendo que eu falei para minha esposa quando a gente estava no caminho: a gente tem que fazer algo por esse povo. Eu me sinto um Neemias aqui, meus irmãos, que eu estou numa terra que não é a minha, mas eu tenho que fazer algo pelos meus. Não adianta eu ser copeiro do rei e estar num lugar de luxo, estar num lugar abençoado, como estava Neemias lá, ao lado do rei, comendo do melhor, e quando eu pergunto pelos meus irmãos, me falam que está nessa situação que eu falei. Eu me sinto Neemias também, que eu tinha que fazer algo por eles, e é o que eu faço até hoje. Ninguém me mandou, ninguém disse nada. Pelo que eu vi, eu e minha esposa nos comprometimos a ajudar esses 2 pastores, tanto da igreja em parede, como que faz culto lá no lixão. Mas missionário, você já faz missão? Me falaram. Vocês precisam. Para que vocês vão ajudar para lá? Porque eu aprendi que onde eu não consigo chegar com meus pés, eu chego com a minha oração e a minha contribuição. Onde você não consegue chegar com seus pés, você chega com a sua oração e com a sua contribuição. E eu quero fazer 2 perguntas aqui que o Espírito Santo está mandando falar para alguém. Quando foi a última vez que você pegou uma folha de papel e escreveu o nome de uma família missionária? Missionário tal, esposa tal, filhos tal e tal. Você pegou essa folha de papel ou essa fotografia e lá na sua casa, no seu íntimo, no seu devocional, quando o pastor não manda, porque você ama missões, você intercedeu e orou por essa família missionária? Quando foi que você fez isso pela última vez? Faz assim, coloca a mão assim e diga: a gente precisa melhorar. A segunda pergunta: quando foi a última vez que você pegou parte das suas finanças e quando o pastor não mandou, porque você ama missões e você é uma igreja missionária, você, além do culto de missões e da oferta missionária que se recoleta aí,
pela sua própria vontade e seu amor pela missão, você entrou em contrato com um missionário que está diretamente no campo e enviou uma oferta missionária para ele, parte das suas finanças. Quando foi que você fez isso pela última vez? Ou você acha que não precisa? Faça assim de novo. A gente precisa melhorar. Irmãos, eu me emociono quando o Espírito Santo fala no meu coração e ele me diz: tem gente no mundo inteiro que está caminhando para o inferno, e essa eternidade pode ser mudada se a igreja obedecer na íntegra a ordem missionária. Campos missionários estão clamando, esperando que a gente faça algo. Quando a gente está aqui somente levantando a mão, dizendo glória a Deus, eu vou para o céu. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Egoísmo espiritual. Como é que o céu é tão bom e eu não quero levar ninguém para lá? Ou não quero ajudar ninguém a ir para lá? Eu fiquei impactado um dia desses, e o Espírito Santo falava fortemente no meu coração diante dessa palavra que Paulo falou e de tudo que nós estamos vendo aqui, a igreja sem parede e tudo aquilo. Quando eu vi um testemunho de um jovem pastor dos Estados Unidos, ele participou de um trabalho de missões como esse aqui. Ele foi tocado, chorou muito no trabalho, ouvindo os missionários contarem os relatórios. Ele chegou, foi para a igreja dele, uma igreja pequenininha lá no Texas. E ele chegou chorando para o seu pastor: pastor, Deus falou comigo, eu estou sentindo a chama missionária, ora por mim, eu quero ir para o campo missionário. E o pastor olhou para ele e disse: meu filho, nossa igreja é muito pequena, muito carente, não temos como lhe enviar, muito menos como lhe manter. Mas vamos orar para Deus mandar recurso, aumentar tudo aqui, e aí você vai ser nosso primeiro missionário. O menino foi para casa insatisfeito, e ele diz: eu não posso ir com meus pés, mas eu tenho que fazer algo. Eu tenho que mandar algo para lá. Eu não sei para onde, mas alguém está clamando longe. E quem tem os ouvidos espirituais escuta a Macedônia dizendo: que alguém passe aqui e nos ajude. Nós também queremos comer desse pão que está na sua mão. A gente também quer ir para o céu que você está indo, me ajude. E somente aqueles que estão surdos espiritualmente não escutam. E aquele jovem ouviu, clamou e disse: eu tenho que fazer algo. Orando um dia, chorando, entrou uma doideira nele, e ele foi até uma livraria cristã lá nos Estados Unidos, comprou uma Bíblia, meus irmãos. Chamou um amigo dele na igreja, foi no supermercado, pegou um monte de garrafa de refrigerante pequena, individual. Pegou aquela Bíblia e começou a arrancar folha por folha da Bíblia. Pegava uma, duas folhas e colocava dentro das garrafas. 100 garrafas de vidro ele colocou dentro de 5 caixas, com uma e duas folhas da Bíblia dentro. E o amigo dele falava: isso é para quê, meu amigo? Você está fazendo o que aí? E aquele jovem incendiado pela missão falava: deixa eu fazer missões, eu tenho que fazer algo, já que eu não posso ir. A história conta que aquele jovem chamou seu amigo para perto da praia lá nos Estados Unidos, que tem um mar aberto. Pegou, falou com um pescador lá, pegou uma jangada e foi para mar, para dentro com aquele seu amigo. E foram até bem longe do mar, para dentro do mar. E uma vez que estavam lá, aquele jovem, a história conta que ele levanta as suas mãos e diz: Deus, eu não posso ir, mas eu estou fazendo algo. Eu sou um jovem adolescente que não tenho nem emprego, mas eu vou mandar alguma coisa. E ele abriu as caixas de garrafa com as folhas da Bíblia, pegou a garrafa, jogava para uma direção, pegava outra, jogava no longe do mar para outra direção, pegava outra e jogava para outra direção, pegava outra e jogava. E o amigo dele não entendia: e o que está fazendo, meu irmão? E ele respondia: deixa eu fazer missão, eu vou mandar para alguém, não sei, eu vou fazer algo. Ele mandou suas garrafas e jogou todas as garrafas no mar e voltou. Passaram-se 5 anos, e faz 6 anos um missionário da Inglaterra tinha sido enviado para uma tribo indígena perto das Filipinas, onde não tinha igreja ainda.
um povo não alcançado. E o missionário tinha 6 anos tentando pregar e não havia conseguido, pastor, porque eles adoravam o deus mar, Poseidon, chamavam eles, porque era um mar que dava um peixe para eles comerem, e era um mar que recuava e vinha para cá, e tinha limite, e que eles tomavam banho, e a imensidão tão grande que era o deus dele muito grande. Esse era o deus daqueles indígenas. Faz 6 anos que aquele missionário tentava pregar para ele e ninguém queria ouvir. Até que um dia aqueles indígenas estão pescando no alto mar, e quando eles puxam a rede que pegam os peixes, lá vem uma garrafa. E eles veem algo brilhando, e quando eles puxam, o que é isso aqui? Eles veem uma garrafa e eles veem uma folha de papel dentro daquela garrafa. A história conta que eles se emocionam, o que é isso aqui? E um deles grita: uma mensagem do nosso Deus Mar. Nosso Deus quer nos falar alguma coisa. Chame o cacique e vamos chama todo mundo. Levaram até o cacique pegou a garrafa e disse: chama todo mundo agora, que eu quero ler para todo mundo o que o nosso Deus mandou nos dizer. Chamaram a tribo inteira. A história conta que abrem com aquele pano e aquela corda que tinha, tiram e abrem. Quando pegam a folha de papel, estava escrito em inglês, e os indígenas não sabiam falar inglês. Os indígenas tentando decifrar, quem sabe o que o Deus mandou uma mensagem em outro idioma. Como assim ele não fala no seu idioma? O que é isso? Não entendi. E passavam um para o outro, e alguém da tribo se lembrou que tinha um estrangeiro lá naquela tribo, e falaram: esse idioma aí parece com aquele homem que está dizendo que abriu uma igreja aqui. O cacique diz: chamem ele agora que eu quero ver ele. Lá vai uma equipe de indígenas, tocam a porta do missionário naquela casa de taipa pequenininha de madeira. O missionário abre e diz: o cacique está lhe chamando. E o missionário, sem entender, vai até lá, e o cacique diz: nosso Deus mandou uma mensagem, mas a gente não entende o idioma, e parece ser o seu, é parecido, tome. Aquele missionário pega a garrafa, tira o papel, e quando ele abre, que começa a ler na sua mente, o missionário cai em prantos. A história conta que ele começa a chorar. Os indígenas começam a pular, dizendo: a mensagem é forte porque o homem está chorando, traduz para nós que a gente quer ouvir. O homem pega, irmãos, levanta a folha de papel, fazem ele subir numa pedra imensa que estava lá, e o homem abre, era uma página do Evangelho de João. E o homem começa a dizer: aqui está escrito assim, meus irmãos, porque de tal maneira amou Deus o mundo, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Os indígenas ficaram confusos, falando: que Deus é esse? Que o nosso Deus manda um ter filho. E o missionário aproveitou para dizer: esse é o Deus que criou o mar, criou tudo, e enviou seu filho para a gente ter entrada no céu. Os indígenas falaram: a gente quer conhecer esse Deus, a gente quer saber como é. O missionário agora traz a Bíblia e diz: essa folha parece com o livro que eu mostrava para vocês. E ele abre e prega para eles, irmãos. A tribo inteira naquele momento se entregou para Cristo. Conta a história. E a pergunta vem à tona: a tribo se converteu porque o missionário foi enviado? Não apenas por isso, é porque alguém de longe, com a chama da missão incendiando o coração, desempregado, adolescente, novo, decidiu enviar uma garrafa que fez que um povo inteiro se convertesse a Jesus do outro lado. A pergunta que Deus está fazendo é: você já enviou sua garrafa? Você já enviou sua garrafa? A igreja pode ficar em pé, pastor? Fica em pé que eu estou encerrando neste momento. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: o que foi que você fez até hoje pela missão? Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele com autoridade: uma Macedônia está clamando, e você precisa ser a resposta desse clamor. Fale de novo: uma Macedônia está clamando,
E você precisa ser a resposta para aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre oro a Deus quando eu vou para qualquer lugar pela primeira vez, pastores, obreiros. E eu digo ao Senhor assim: Deus, abre os ouvidos espirituais da tua igreja, para que quando termine esse culto, eles possam sair dessa porta ouvindo Macedônia lhe pedindo ajuda e eles decidam fazer alguma coisa. Abre os olhos espirituais da tua igreja para que eles possam ver as Macedônias e dizer: eu tenho que fazer algo e eu preciso ser uma resposta para eles, porque Macedônias clamam e esperam que a gente faça alguma coisa. Tem um povo que está esperando que você faça algo por eles, irmão. Eu vou repetir: tem um povo que está esperando que você faça algo por eles. Eu gosto muito de leitura, não sei quem gosta de ler aqui, mas eu li o livro, com isso que eu vou encerrar, O Fator Melquisedeque, do Don Richardson. O senhor já leu? Ele conta uma história extraordinária que eu nunca esqueço e está na minha mente. Aquele livro conta como é que Deus deixou sua marca no coração de todo mundo. Ele conta que ele, pela sua igreja dos Estados Unidos, Don Richardson, ele foi enviado para uma tribo indígena lá na Ásia. Não me esqueci agora o lugar, perto do Nepal, acho que era. Por lá, era uma tribo também que não tinha igreja. Eles perceberam que não tinha contato com o evangelho, porque alguém da tribo tinha ido para uma cidade na capital, perto do Nepal, e agora estava morando nos Estados Unidos. E esse homem lá indígena, que agora está nos Estados Unidos como nativo, deu fé de que lá não tem igreja até agora, e ele sabe falar o idioma. Aí falaram: você quem vai? Com o missionário como tradutor? A história conta no livro que o missionário Don Richardson foi com o tradutor e sua família. E quando eles estão indo para lá, eles chegam na tribo, depois de pegar um monte de aviões e de carro, agora vão de barco para ir até a tribo. Quando eles chegam, que eles entram pela primeira vez e vai lá o tradutor falando o idioma dos indígenas, os indígenas olham para Don Richardson, um homem branco, de olhos azul, de cabelo amarelo, totalmente diferente a todos os indígenas da tribo. E quando eles veem aquele homem, se assustam, ele com a mulher, com o filho, se assustam, saem correndo para trás, recuam, e o missionário não entende. E daqui a pouco já vê a caravana completa de toda a tribo, trazendo o cacique numa espécie de madeira, como se fosse uma cadeira, porque o cacique tinha 108 anos e não conseguia andar já. Naquele testemunho, Don Richardson fala no livro que quando ele está perto, que o cacique está vindo para cá com mais de 100 anos, olha para o homem, se aproxima, está um pouco cego, toca na pele, no braço do homem. Quando ele enxerga, que ele vê, ele percebe que o homem branco e que ele exatamente tem um cabelo amarelo, e ele começa a chorar e começa a falar no dialeto dele. Aí Don Richardson fala para o tradutor: o que está dizendo? Aí o tradutor começa a falar o que o cacique fala para o Don Richardson, e o cacique diz assim: querido estrangeiro, faz 10 anos atrás, eu tive um sonho com o nosso Deus Sol, que nós adoramos o Sol. Eu vi o Sol se aproximar de mim, bem de longe, bem de perto, de repente era uma luz tão grande que eu não conseguia enxergar mais nada. Mas diante do que aquilo que eu não conseguia enxergar, saiu uma voz que falou para mim, o cacique falando para o missionário. Aquela voz me disse assim: um dia chegará aqui na tribo um homem branco, trazendo um livro preto nas mãos, e vai lhes contar uma verdade que vocês ainda não conhecem. O cacique, em pranto, chorando, disse assim: eu tive esse sonho quando eu tinha 98 anos. Eu pensei que eu ia morrer e o senhor não ia vir. Por favor, abre esse livro e conta para nós a verdade. Faz 10 anos que nós estamos esperando o Senhor vir aqui para nos contar isso. Don Richardson pegou o celular emocionado, ligou para a sua igreja dos Estados Unidos e disse assim: pastor, o pastor dele, o pastor presidente: pastor, o povo aqui estava me esperando faz 10 anos, quase que a gente tarda demais para vir. O povo está me esperando. Tem um povo que está clamando, esperando por você. É por isso que missões é urgente, é para agora, é para hoje. Feche os olhos neste momento e vamos orar a Deus. Pense o que foi que você fez até hoje pela obra missionária. O que foi que você não fez ainda, que você precisa melhorar e fazer, diante de tudo que Deus tem falado aqui hoje. E comece a falar com Deus. Senhor eterno, eu preguei a mensagem que o Senhor mandou, Deus.
Eu sei que alguém no coração está sentindo algo. Eu posso sentir a quentura do fogo, da chama ardendo no coração que não estava ardendo. Eu posso enxergar os ouvidos sendo abertos, os ouvidos espirituais de gente que vai começar a ouvir o clamor. Eu posso ver agora gente enxergando e tendo visão espiritual, vendo homens da Macedônia lhe pedindo ajuda. Agora a atitude é nossa. Se diante de tudo que a gente está ouvindo agora e vai começar a ver, a gente vai decidir ou não ser uma resposta para esse povo. Nos ajuda, Deus. Mexe com a tua igreja nessa noite e faz arder a chama missionária, porque missões é urgente, missões é para hoje, e nós precisamos fazer missões enquanto estamos na terra. Mexe com a fé de alguém, que não saiamos aqui do mesmo jeito que nós saímos. Renova o coração, abre os olhos e faz descer a chama missionária sobre tua igreja em Riachuelo agora, Deus. Faz a Deus, Senhor. Tem misericórdia de nós por não termos feito o que era para ter feito faz tempo, e nos ajuda a nos envolver mais, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu encerro minha fala para entregar o microfone com aquilo que eu aprendi com um certo missiólogo. Nunca esqueça essa verdade que eu vou lhe ensinar agora. Tocar um instrumento, louvar a Deus, glorificar ao Senhor, cultuar a Deus. Tudo que a gente está fazendo aqui agora, a gente vai fazer pela eternidade no céu. Agora, fazer missão, não. A única chance, igreja, que nós temos de fazer missão é somente enquanto a gente está na terra. Ou seja, hoje, agora. Porque a gente não sabe se não vai ter amanhã. E não queira ser aquele homem rico da história do rico e Lázaro, que depois que estava lá no inferno, se lembrou que tinha irmão lá em cima e queria agora fazer missão. Manda alguém para a casa do meu irmão, para que ele não venha para cá. E o anjo olhou para ele e disse: não tem como. Era para você ter lembrado isso quando você estava na terra. Mas na terra você somente estava pensando em investir o seu dinheiro em você, e a minha obra estava para lá. Era para você pensar na terra. Por quê? Porque de todas as coisas que a gente conquista aqui na terra, título, casas, carro, patrimônio, doutorados, reconhecimentos, zeros na conta, tudo que você conquista aqui, nós conquistamos na terra. Apenas uma coisa só a gente conquista aqui e a gente leva para o céu. O que, missionário? Almas. Somente almas. Deixe-eu lhe dizer que infelizmente tudo o resto você vai deixar aqui, não vai levar nada. E o que Deus te pergunta hoje: como é que estão as suas conquistas no céu? Porque é isso que vai permanecer para sempre. Escuta a voz de Deus, igreja. Fazei tesouros no céu, que lá o ladrão não rouba, lá não passa e é pela eternidade. E fazendo missões, a gente junta tesouros no céu. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor.